Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso diante do Senhor. O Senhor nos trouxe aqui para cantarmos louvores a Ti e para ouvir o Teu santo evangelho. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha cair como semente e venha germinar em nosso coração, ó Deus. E que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, venha iluminar a minha mente. Apieda-te de nós, ó Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, está difícil encontrar paz e satisfação no mundo. As pessoas estão andando de um lado para o outro, muito inquietas, frustradas e também decepcionadas. O que por um momento é muito bom e prazeroso, com pouco tempo deixa de ser. E nada, de fato, irmãos, parece satisfazer estas pessoas, porque elas estão sempre atrás de novidades. E a roda do moinho está sempre girando em torno do mesmo eixo: satisfação e insatisfação. O moinho roda dentro desse eixo. Irmãos, depois de conquistar o mundo, depois de conquistar e ter muito dinheiro, fama, certo jogador americano de basquete, sendo entrevistado por uma equipe de jornalistas, fez uma declaração bastante frustrante. Ele disse: a vida é só isso? O que é a vida? É só isso? Ele estava decepcionado. Ele pensou que a fama, o dinheiro, o glamour e todas as outras coisas pudessem preencher o vazio do seu coração. E ele abandonou a entrevista dizendo: a vida é só isso? É o que acontece com as pessoas que buscam satisfação, preencher o seu vazio fora de Deus. Você também pode observar um jovem bastante endinheirado, família rica. De repente ele compra aquela máquina possante, com seu braço musculoso, tatuado, e acelera onde tem muita gente para ver, e põe o braço para o lado de fora e dá aquela acelerada na sua máquina. E as pessoas acompanham aquela possante máquina passar, e ele olha pelo retrovisor e vê as pessoas tipo meneando a cabeça e tipo dizendo: que carrão, que máquina. E ele fica muito satisfeito com isso, e está exibindo a sua máquina. Mas não demora muito tempo, ele já não está mais com aquela máquina. Aquele carrão já não traz mais alegria para ele, ele já está com uma outra, inclusive outra marca de carro. E ele vai fazendo isso, buscando satisfação nas coisas. E aqui, irmãos, fechando este capítulo, Salomão de Eclesiastes, ele quer nos dizer
que a vida do homem sem Deus resulta em fracasso e decepção. Ele nos dá 3 motivos aqui da sua tese de que a vida sem Deus resulta em fracasso e decepção. Por quê? Porque os seus anseios são insaciáveis, está no versículo 7 até o 9. Ele observou que todas as pessoas trabalham para alguém, mesmo aquelas pessoas que trabalham por conta própria, trabalham para alguém. Ele vive para satisfazer o seu apetite, os seus desejos. Comemos hoje, mas amanhã temos que alimentar de novo. E a nossa vida gira em torno dos nossos desejos e também dos nossos apetites. E Kohelet faz essa analogia impressionante sobre o vazio que está dentro do coração do homem. Por isso nós temos aí no versículo 7, ele dizendo nas entrelinhas aí, amados irmãos, que satisfação que não satisfaz. No versículo 7, todo o trabalho do homem é para a sua boca. Somos tão insatisfeitos, tão insaciáveis, que desejamos degustar aquele prato, reservamos dinheiro e vamos com a nossa família para aquele restaurante e degustamos aquele prato. Ficamos saciados? Sim e não. No momento, nós até elogiamos. Obrigado, Deus, por nos dar essas delícias para experimentar. E o ponto do Kohelet aqui é quem busca satisfação neste mundo, tirando Deus do centro dela, está trabalhando para si mesmo e por isso não tem satisfação plena. Nos alimentamos a fim de termos energias para trabalhar amanhã. Trabalhamos amanhã e gastamos a energia que acumulamos hoje e precisamos alimentar de novo para ter mais energia para trabalhar amanhã. E a roda da insatisfação não para. Ele só trabalha para a sua boca. Ele precisa fazer isso. Mas mesmo assim, essas pessoas já aposentadas, que não produzem, não têm condições mais de produzir, elas vão para os bares e comem um petisco ali, bebem uma bebida ali, dão uma gargalhada, riem, voltam para casa, sem dinheiro, às vezes, para pagar as contas do mês, e o vazio continua. O Kohelet olha isso e fala assim, é o homem que busca satisfazer a sua vida sem Deus. Por isso ele tem aqui no versículo 8, ele observou que certas vantagens não são vantajosas. O versículo 8, pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os ricos? E ele nos coloca aqui 2 pares de classes sociais, irmãos. Ele coloca o pobre em relação ao rico e o sábio em contraste com o tolo. Todos nós concordamos com ele que ser sábio é melhor do que ser um tolo, porque sendo sábio, a sabedoria vai nos livrar de muitos problemas na vida. Não vai nos livrar de todos os problemas, mas se agirmos com sabedoria, ela vai nos livrar de muitos problemas. Ao passo que o tolo acha que ele pode resolver os seus problemas buscando satisfação fora de Deus. Mas o que acontece ao tolo, ao sábio, ao pobre e ao rico? Todos vão para o mesmo lugar, a sepultura. E o mundo de lá do Kohelet é o mesmo mundo aqui agora. Não há satisfação, não há aquele chega, um basta na vida. E vimos, irmãos, no contexto passado, no nosso sermão passado, que
aquelas pessoas que receberam o dom de Deus de serem ricas e de desfrutarem das suas riquezas, e há outras pessoas que receberam o dom de Deus de ter a prosperidade, mas Deus não permitiu que delas desfrutasse. Aí vem o pobre que quer se portar como rico, diz o Corrélio aqui no versículo 8. Ele sabe andar perante as pessoas, ele bajula o rico. Talvez ele consiga, nesse saber andar perante as pessoas, ele consiga se envolver com a classe social dos ricos e receber alguma coisa dele. Mas o que adianta isso para o pobre? Ele querer ser uma coisa que Deus não deu, e ele querer ter alguma coisa que o Senhor também o privou. Ele disse que isso não tem vantagem nenhuma, mesmo pobre sabendo andar perante as pessoas, mesmo pobre sabendo lidar com a situação da classe social mais elevada do que ele acha que tem vantagem. Mas quando ele sai do círculo dos ricos, é a mesma pessoa, ele é um pobre, ele não tem nada, e é assim a pessoa que tira Deus da sua vida. Ele acha que ter essas coisas, olhar para o horizonte, e que saber lidar com certas classes sociais do mundo, isso é uma grande vantagem. Mas ele diz, que vantagem tem isso? Nenhuma. Que vantagem? É uma vantagem que não é vantajosa. Mas, então o que fazer? Se não há vantagem, se a pessoa trabalha só para a sua boca, para saciar os seus apetites, o que fazer? Aí temos no verso 9 sua costumeira frase, melhor é isso do que aquilo. Aqui ele diz que diante desse quadro tão vazio, tão sem sentido e fugaz, de uma vida vivida na futilidade, melhor a se fazer é se contentar com aquilo que Deus lhe deu. Porque o rico que Deus deu riqueza e dom de desfrutar e não reconhece isso, sua vida é vaidade, correr atrás do vento. Por outro lado, o rico que Deus não deu o dom para desfrutar e não descansa na providência de Deus, também a sua vida é vaidade, correr atrás do vento. Por isso o pobre, diz ele no verso 9, não deve ficar ansioso para ser aquilo que Deus não quer que ele seja. Se contenta. Paulo fala isso do contentamento. Irmãos, quantos de nós nos envolvemos em dívidas, em problemas, em dor de cabeça, que poderíamos ser mais sábios, ter evitado isso, porque achamos que isso iria trazer benefício para nós. Às vezes compramos coisas desnecessárias, às vezes fazemos contas, assumir de vista desnecessário, porque queremos satisfazer um vazio dentro de nós, queremos preencher este buraco que está dentro de nós com coisas. E isso não se preenche com coisas, porque ele diz no capítulo 3 que Deus colocou a eternidade dentro do homem. E só à luz da eternidade o homem consegue sentir-se satisfeito e viver feliz, só vivendo à luz da eternidade. Então ele pega aqui o homem que trabalha para a sua boca, aquela vantagem que o rico acha que tem, que o sábio acha que tem, e que o pobre que tem aquele jeito, aquela sagacidade para viver perante os ricos, ele acha que adquiriu vantagem, mas ele é o mesmo pobre, o tolo é o mesmo tolo, o rico continua buscando também satisfação nas coisas. A segunda coisa que Corrélio diz aqui, porque sem Deus a vida é uma decepção e frustração, está no versículo 10 e 11. Seu conhecimento é somente demonstração de ignorância. É um conhecimento que já foi conhecido, diz ele. Você não conhece nada. Você acha que fez uma grande descoberta, mas você não fez descoberta nenhuma.
A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, que não pode contender com quem é mais forte do que ele. E ele está repetindo aqui o que ele já vem falando no seu livro, ele vai falar isso de novo, que não há nada novo debaixo do céu. Nada novo. Desde a queda de Adão no pecado até agora. E enquanto este mundo, amados, existir, as coisas continuarão como estão. Os nomes que hoje existem já existiram no passado. Tudo foi rotulado, tudo foi categorizado. Não há nada novo debaixo do sol. E o erro de buscar satisfação nas coisas é desde a queda de Adão, e isso também não é novo, porque lá era assim. Tem nada novo aqui. Não há nada que podemos dizer, isso é novo. Ele diz, não, já foi antes de nós. Tem nada que acrescente a nossa ansiedade, a nossa insatisfação. E este é um quadro, diz ele, impossível de mudar, porque ele diz que não tem jeito de você contender com quem é mais forte do que você. E esta pessoa mais forte do que nós é Deus. Por isso está no capítulo 7, versículo 13, se você tiver a Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. Capítulo 7, versículo 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Ninguém pode mudar o que Deus determinou. Deus estabeleceu que a satisfação plena e eterna do homem só se encontra nele. Não é novidade, não é pensando que você está descobrindo algo com a sua pesquisa, porque na verdade você acabou de descobrir o que já foi descoberto. Não tem nada novo, é um vazio, é uma vida sem sentido. E por isso tem no verso 11, ele diz que as palavras proferidas contra alguém que é mais forte do que nós, que é Deus, só aumenta o vazio do nosso coração. Só aumenta a vaidade, só aumenta a futilidade do nosso viver e mostra como somos tolos em achar que descobrimos alguma coisa, em achar que criamos uma novidade. Não criamos novidade nenhuma. Palavras, diz ele, são impotentes para mudar a realidade da vida. Somente Deus pode mudar a realidade da vida. Deus fez as coisas existirem com o poder da sua palavra. Somente Deus tem o poder de mudar as coisas com o poder da sua palavra. E as nossas palavras, para contender com aquilo que é mais forte do que nós, são impotentes. Não vai mudar nada. Precisamos nos aquecer debaixo da providência de Deus, ficar sossegado. E o terceiro está no versículo 12, irmãos. Porque a vida é sem sentido, é uma decepção, é uma frustração. Porque até a vida vivida é insubstancial e improdutiva. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Quem tem o código secreto da vida para declarar: eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim? Porque vemos no sermão passado, irmãos, que a prosperidade pode não ser tão boa assim. Um aborto pode ser melhor do que um rico que nasceu. Um aborto pode ser melhor do que aquele homem que viveu 2000 anos, teve 100 filhos e que nem sepultura teve. Aí ele faz um contraste da vida. Prosperidade pode não ser uma coisa boa. E por outro lado, nós vamos ver isso mais detidamente a partir do capítulo 7,
que infortúnios da vida pode não ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa para nos analisarmos. Por isso ele diz no capítulo 7 que é melhor ir na casa do luto do que na casa onde há alegria. Às vezes o luto vai trazer mais reflexão para nós do que na casa do banquete, da bebida. Seremos alguém que não vai saber raciocinar direito. Quem detém o conhecimento, diz ele, de como viver sem vaidade aqui e agora. Quem tem o conhecimento da vida futura, se nós não sabemos nem como viver no presente, nós não temos o código secreto, só Deus tem. Então o que fazer? É descansar na providência de Deus, porque a providência de Deus que dirige, que coordena todas as coisas, e ele chama isso de todas as coisas debaixo do sol, tem um propósito. Para nós que temos a revelação das Escrituras, nós precisamos nos descansar na providência de Deus. Quando vierem as dificuldades, e é certo que elas vão vir, nós precisamos dizer: Senhor, eu sei que o Senhor dirige o meu destino, eu sei que tuas mãos dirigem o meu destino. Se você não tem essa consciência, você não sabe nem como viver no presente, como você vai saber como viver no futuro? Ele não está sendo pessimista e nem fatalista aqui, irmãos. Ele está dizendo de alguém que não coloca Deus no circuito da sua vida. Ele está falando de alguém que tira Deus da sua vida. Ele não está sendo aqui pessimista nem fatalista, ele está dizendo a realidade, que se o homem viver para si, ele está vivendo para o seu apetite. E esse apetite nunca será saciado, assim como você precisa se alimentar todo dia. E você precisa trabalhar para comer todo dia. E a roda não para. E se você não se detiver diante do Senhor, há uma insatisfação, há um vazio. É isso que ele quer corrigir aqui em nossa vida. E o pregador, irmão, termina esta parte do seu estudo mostrando o lado sombrio da vida debaixo do sol. E as pessoas, diz ele, vivem buscando coisas desnecessárias, se intrometendo em coisas que não deveriam. Diz ele no verso 12, vivendo como uma sombra. Ele se esquece que ele está vivendo como uma sombra. Para qual finalidade as pessoas se endividam tanto, buscando algo para preencher o vazio do seu coração? Para qual finalidade as pessoas buscam riquezas e muito dinheiro? Diz ele, para qual finalidade? Se ele depois vai ter que se contentar com um lugar apertado, que é um caixão de madeira. Apertado, muito apertado. As mãos têm que ficar até por cima do peito, porque não cabe. Para que isso? Buscar tantas coisas necessárias, buscando preencher o vazio do seu coração com coisas. E se ele vai sozinho para a vala escura e passa como uma sombra neste mundo, além de ele não saber como viver no presente, ele também não sabe como viver no futuro, e ele vai viver aqui a sua vida fugaz debaixo de como passa uma sombra. É isso que Deus nos chama a atenção, meus irmãos. Nós não somos qualquer um, nós somos filhos de Deus. Os nossos olhos não podem estar nestas coisas. Jesus falou que nós temos que buscar o reino de Deus. A Escritura diz que se pensarmos somente nesta vida, somos dentre todos os homens os mais miseráveis. E como tem crentes, irmão, nesse nível,
que pensam somente em buscar o seu próprio reino e seus interesses, deixando em último lugar o reino de Deus. Você faz parte desse grupo? Se faz, saia dele agora, porque sua vida vai ficar um vazio eterno. Busque a Cristo, leia a Bíblia, medite, ore, busque a Deus, porque os tempos que antecedem a vinda de Jesus serão muito difíceis, mas muito difíceis. O esfriamento do amor será gritante, a apostasia da fé será sem precedentes. O falso evangelho avançará a passos galopantes, irmãos. Precisamos olhar para o Senhor Jesus. Precisamos olhar para o céu. Como será os dias da vinda de Jesus? Como que Jesus disse isso? Ele diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas, pastor, como foi nos dias de Noé? Eles buscavam prazeres na vida, comiam, bebiam. Eles buscavam preencher o vazio da vida nisso, casando, descasando. É isso que eles faziam, disse Jesus. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Paulo citou um provérbio dos filósofos naquela época, que eles diziam, e que as pessoas, às vezes, até por ignorância, estão dizendo a mesma coisa: comemos e bebamos, que amanhã morreremos. Vamos pensar só nessa vida? Não. Irmãos, é muito fácil dizer que nós acreditamos na providência de Deus. Não se esqueça que os infortúnios fazem parte da providência de Deus. Não se esqueçam disso. Às vezes, Deus nos leva para um caminho ou uma rua sem saída. Às vezes, Deus nos leva para este nível de vida. Se de fato nós estamos crendo nele ou não, se acreditamos mais nas circunstâncias do que no poder de Deus, porque louvar a Deus, cantar louvores a Deus, vir à igreja, quando está tudo bem é uma coisa, quando a enfermidade bate à nossa porta, quando o câncer chega, quando o desemprego também chega, o que fazer agora? Eu creio ou não creio na providência de Deus? Nós precisamos pensar nestas coisas. Aonde está a solução então? Ele é o Deus homem que se encarnou e esteve entre nós de forma pessoal e visível. Isso é o homem, irmão. Isso é o homem. Ele conhece os anseios mais profundos do nosso coração. Ele tem o código secreto da vida. Ele tem a solução. E fora de Jesus não há satisfação. O vazio da alma continuará. Você vai ver os bares cada vez mais lotados. Você vai ver cadeiras ocupando as ruas dos bairros. Você vai ver muita diversão. Vai aumentar isso. Vai aumentar os prazeres da carne. Vai aumentar porque o homem está buscando preencher algo dentro dele com estas coisas. E você vai ver, às vezes, briga, xingamentos, assassinatos. Você vai ver tudo isso porque está faltando o quê? Preencher os anseios do seu coração com a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse isso, não disse? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
E para resolver, irmãos, essa falta de sentido da vida e canalizar os anseios do homem para uma satisfação eterna, Jesus disse: no último dia, o dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E para isso, disse Jesus, é preciso ter identificação com Ele, vida com Ele. Por isso ele diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. É somente em Jesus. Por isso que quando nós trouxemos Eclesiastes para cá, no meio do caminho tem que ter uma pilar, e esta pilar é a cruz de Cristo, que sustenta a vida do homem. É a cruz de Cristo. Se não passar pela cruz de Cristo, não há alegria, não há satisfação, e os prazeres da vida são transitórios, porque aqui, irmãos, as coisas nunca vão preencher o vazio do nosso coração. Ou devemos olhar para o mundo com olhar de compaixão, como Jesus olhou. Devemos olhar para este mundo, orar para os nossos vizinhos, nosso amigo lá da empresa, orar por ele, falar para ele: olha, eu tenho alguém que tem o código secreto da vida, Jesus de Nazaré, ele tem. E eu te apresento Jesus de Nazaré. Ele veio, trouxe alegria. Não é à toa que ele transformou água em vinho, mostrando que o reino dele é alegria, é prazer. Diz Paulo que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas a alegria e paz no Espírito Santo. Então, fora, irmãos, fora dessa realidade celestial, fora da eternidade, o homem sempre vai trabalhar para sua boca, diz Correlete. Ele nunca vai parar. Ele vai estar sempre bebendo, vai estar sempre comendo as migalhas de Satanás. Mas nós, irmãos, nós temos a mesa do Senhor. Nós temos o céu, nós temos Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. E nós estamos satisfeitos em Jesus. É isso. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde.